E como nosso Deus é bom, a gente fica feliz de estar aqui essa noite para poder compartilhar um pouco da palavra, daquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que a gente possa saber do desejo que Ele tem para a minha vida e a tua vida também, porque a palavra de Deus, amados, ela é vida para a nossa vida. Ela não é simplesmente um livro de faz de contas, onde tem várias histórias, mas ela é, amados, a verdade para a nossa vida, onde muda as situações, onde traz o entendimento para a minha vida e a tua vida também, de quem nós somos, do que podemos, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E essa semana, amados, desde o começo da semana, Deus ele vem tratando algo comigo, que é muito sério, que eu queria conversar um pouco com vocês essa noite, que é justamente algo, não que eu vou morrer, por favor, não me entenda desse jeito, eu não vou morrer agora, tá certo? Mas Deus estava me dizendo, se eu fosse partir agora, o que era que eu traria de entendimento para a vida de vocês? Qual era o ensinamento que eu poderia trazer para que vocês pudessem viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus? E amados, eu passei a semana inteira meditando sobre isso, pensando no que era que Deus queria trazer para a vida de vocês, porque nós não simplesmente trazemos uma palavra que seja agradável aos nossos ouvidos, mas nós trazemos uma palavra daquilo que Deus quer para a minha vida e a tua vida também, porque nós estamos aqui, amados, para ser fortalecidos pelo Senhor, porque existe um diabo que é o nosso adversário, que quer roubar tudo aquilo que Deus já conquistou para mim e para você. E uma das coisas, amados, que Deus colocou no meu coração, como se fosse a última vez, a última oportunidade que eu teria de conversar com vocês, é que, amados, vale a pena crer em Deus e confiar na sua palavra. Eu queria que você abrisse junto comigo, aqui em 2 de Reis, no capítulo 4, 2 de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, 2 de Reis, capítulo 4, e tem aqui, amados, uma passagem que é bem conhecida, não é algo desconhecido, meu nem seu, é bem conhecido, mas, amados, é dessa palavra que a gente vai extrair algo para a minha vida e a tua vida também, que diz assim, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1, certa mulher que estava viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu, como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou os pequenos jarros de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Então, amados, preste bem atenção com relação a tudo isso que Deus quer trazer ao meio do teu coração. Quando nós, amados, entendemos quem é o nosso Deus que nós servimos, nós não vamos misturar a nossa fé com aquilo que não serve para a nossa vida, porque a incredulidade é isso que o diabo deseja que entre no nosso coração,
Porque quando a incredulidade entra, amados, fé, ela não pode agir. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus, os desejos dEle para a nossa vida, nós podemos confiar nele de todo o nosso coração, porque sabemos como vai ser o final da nossa história. Não vai ser o diabo trazendo as suas mentiras que vai conseguir ter êxito, mas a palavra de Deus é que vai ter êxito na nossa vida. Nós podemos ver aqui uma mulher, amados, que tinha perdido o seu esposo e os seus filhos seriam levados como escravos para quitar a dívida que seu esposo tinha deixado. Mas o que aconteceu, amados? Deus mudou a sorte daquela mulher, como também a sorte dos filhos dela. Do mesmo jeito, amados, Deus também é comigo e com você nos dias de hoje, porque o nosso Deus não mudou. Quando nós cremos em Deus e na sua palavra, aquilo que Ele prometeu para mim e para você vai ser cumprido, amados. Então não precisamos ficar em cima do muro duvidando daquilo que Deus fala, mas vamos nos agarrar com aquilo que Ele nos diz e viver na plenitude do que Ele quer. E você vai ver, amados, que o final da tua história vai ser vitória. Porque, amados, nós não somos filhos de chocadeira, nós temos um Pai. E o nosso Pai, amado, Ele nos ama. E como Ele nos ama? Amado, se você não entende o amor que Deus tem para com a tua vida, eu queria que você pudesse entender a história da cruz e ver como Ele demonstrou com atitudes correspondentes o amor que Ele tem para com você. Ele não apenas te disse, eu te amo, Ele agiu à altura daquilo que Ele falou, Ele demonstrou, amados, com atitudes correspondentes de como eu e você, nós somos preciosos para Ele. Então Ele não está brincando com a sua palavra, Ele não está fazendo de conta que aquilo que Ele fala é a verdade, mas é a verdade, não é um faz de conta. Então, se algo que eu tinha para falar para vocês, é que confie no Senhor de todo o teu coração, não desconfie da sua palavra, porque é isso que o diabo quer, e você vai ver, amados, que o diabo não vai ter êxito sobre a tua vida. E além do mais, amados, cuidado com aquilo que você está escutando, porque nós podemos olhar aqui para a vida dessa mulher, e o profeta Eliseu, ele falou algo bem específico para ela: quando você entrar na tua casa, feche a porta. Mas por que fechar a porta? Porque, amados, temos tantos vizinhos, não é, que gostam de meter a colher onde não é chamado, não é verdade? De dizer o que não é para ser dito. Quantas opiniões começam a chegar aos nossos ouvidos, dizendo, rapaz, você é um pobre coitadinho, a tua vida é assim mesmo, você nasceu para sofrer, e aí, Deus, Ele gosta dos seus filhos, mas de você é diferente, né? Infelizmente, Ele tem alguns preferidos, mas isso não é verdade, amados. A verdade é aquilo que Deus diz na sua palavra. É por isso que quando aquela viúva entrou na sua casa, ela fechou a porta para não escutar as mentiras que vêm justamente para entrar nos nossos ouvidos e descer para o nosso coração. Deus quer, amados, que a gente fique com a sua palavra. E é por isso, amados, que nesse momento, eu e você como filhos de Deus, precisamos entender que aquilo que Deus falou é a verdade e ponto final. Não creia naquilo que as pessoas inspiradas, não por Deus, mas pelo diabo, vão chegar para você e dizer, rapaz, puxa vida, deu certo para fulano, para cicrano, mas com você, infelizmente, não vai ser desse jeito. Amado, isso é uma mentira. Como minha mãe chama, sabe aquela mentira cabeluda? É aquele tipo de mentira que é a mentira dos excessos da mentira. Assim é aquilo que o diabo deseja. Ele não quer que você viva na plenitude do que Deus quer. Mas escute a palavra que Deus está dizendo para mim e para você. Existe algo maravilhoso que se chama fé, e Ele depositou isso no nosso coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade também vem pelo ouvir e ouvir as mentiras do diabo. Então, mas quem é que nós estamos dando ouvidos? A Deus ou ao diabo? Nós estamos dando crédito, mas a quem? Dê crédito àquilo, amados, que Deus tem colocado no teu coração, que é justamente a sua palavra. E você vai ver, amados, como vai ser bom a tua vida. Você vai acordar animado, não entristecido, não pensando, meu Deus do céu, essa pandemia, agora vem a segunda onda, agora vai fechar todo o comércio de novo, agora vai ser a maior desgraça, como vai ser o meu trabalho, como vai ser a minha família. Rapaz, uma coisa eu sei, não foi Deus que criou a enfermidade. A enfermidade veio na vida do homem em virtude por causa do pecado, mas Deus tem a vacina para toda enfermidade.
O nosso Deus, amados, é um Deus de vida e não um Deus de morte. Deus não trabalha com as armas do diabo para poder nos ensinar alguma coisa. Porque muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, não, a igreja está sendo ensinada com enfermidade. Não, amados, Deus não trabalha com morte, porque morte é virtude por causa do pecado. Deus não trabalha com enfermidade, porque enfermidade é virtude por causa do pecado. Mas Deus trabalha com vida e vida com abundância. Então, amados, escute aquilo que Deus deseja para a minha vida e a tua vida também. São coisas maravilhosas, amados, que Deus deseja que a gente esteja guardado no nosso coração. Então, cuidado com aquilo que você está escutando, porque a incredulidade entrou, morte vai entrar no teu coração. Mas se fé está dentro do teu coração, eita, amado, você vai acordar já aleluiado todo dia de manhã. Você já acorda, amado, não é como você tivesse dormido chupando limão. Não, você já acorda já todo afogueado. Dizer, diabo, pode se levantar à vontade, mas de uma coisa eu sei, a vitória é minha. E quanta gente, amados, vive uma vida que parece que está ali à mercê daquilo que o diabo diz. Porque, amados, deixa eu contar algo para vocês, isso é algo particular, tá certo? É algo meu que eu vou compartilhar com vocês. Muitas vezes, amados, eu escuto algumas pessoas dizendo assim, olha, Deus está pelejando para poder te dar a vitória. É algo meu, isso é um pensamento meu. Tá certo, amado? E, amados, às vezes eu fico imaginando a pessoa falando, Deus pelejando, então ele está lutando contra o diabo. Mas, amados, existe comparação, Deus e o diabo? Eu creio que não existe, amados. O nosso Deus é infinitamente maior. E, na verdade, ele já venceu o diabo. Então, quando Deus entra no meio de uma luta, ele não luta, ele já ganhou. Eu não sei se você está entendendo o que é que eu estou falando. Porque muitas vezes, amados, nós olhamos para o nosso Deus como se ele fosse um Deus pequeno, encaixotado, fosse minúsculo. Mas o nosso Deus, amados, é um Deus com D maiúsculo. O nosso Deus, amados, tem todo o poder. Ele não tem um restinho de poder. Ele tem todo o poder. E ele pode mudar toda e qualquer situação que se levante contra a nossa vida. Então, amados, quem é o diabo para se levantar, para lutar contra o nosso Deus? Quando ele entra já no ringue, amado, ele já ganhou. Ele não precisa nem dar um peteleco no diabo. Você entende isso que eu falo? Mas é isso, amados, que nós devemos guardar no nosso coração. Porque, amados, quantas vezes eu já me acordei, amados, com situações difíceis que eu teria que resolver no meu dia a dia. Mas como é que eu penso? Porque assim é. Quantos de vocês já viram casamento de militares? Aonde eles chegam, amados, e fica uma fileira de um lado, uma fileira do outro, os soldados ou oficiais com as espadas desembainhadas, e os noivos passam ali no meio até o altar. Quantos já viram essa cena? E, amados, eu imagino isso. O meu noivo, Jesus Cristo, ele já foi na minha frente. E há uma legião de anjos com espadas desembainhadas de fogo, amados. Aonde eu vou passar naquele corredor? E o que era contra a minha vida, amados, já foi desbaratado. Quem vai ser envergonhado não sou eu, vai ser o diabo. Quem vai passar vergonha, amados, não somos nós somos filhos de Deus. E nós fomos comprados pelo alto preço. Então, se eu tenho algo para te dizer, mas é que confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não decreto aquilo que está chegando ao teu ouvido, que é contrário à palavra de Deus, porque isso é mentira. O diabo, amados, ele quer te parar. Ele quer te barrar. Ele sabe que você é uma potência nas mãos de Deus. Então, amados, quem é você para querer dar crédito àquilo que o diabo está querendo dizer? Escute o que Deus está te dizendo. Vai acontecer, mesmo no meio de uma pandemia, aonde a economia mundial foi sofrida, mas na tua casa vai ter abundância, porque na casa dos israelitas, no meio, amados, quando lá eles estavam como escravos no Egito, houve trevas em todo o Egito, mas havia luz na casa dos filhos de Deus. E do mesmo jeito, amados, na nossa casa. É por isso que a Bíblia diz, amados, que nós, como filhos de Deus, nas tendas dos justos, há brados de vitória. Não é choros de pranto, mas brados de vitória. Porque nós sabemos, amados, é o Deus que nós servimos. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, mas é um Deus vivo.
Então, mesmo que eu parta amanhã, mas guarde isso no teu coração. Você foi chamado não para ser carrapacho, de ser pisado pelo diabo, porque você não é tapete dele. Ele que foi chamado, amados, para ser pisado por você, porque você vai poder exercer a tua autoridade que Deus te deu, para poder viver na plenitude do que Ele tem. Então o diabo ele vai tentar te convencer ao contrário, com mentiras, com mazelas, mas não acredite nisso. Eu me lembro no dia que Daniel nasceu, e a gente chegou, amados, eu, pai sabe, marinheiro de primeira viagem, não sabia que não deveria ter feito aquilo, mas para todo mundo que morava em João Pessoa, que eu conhecia, eu liguei convidando para ir para o hospital. E chegou lá, mas o hospital estava cheio de gente. Naquela época podia, né, há 18 anos atrás. E, amados, no quarto, onde a gente estava, mas era gente em cima da cama, era gente em tudo que era canto, não cabia de gente. E, amados, aí Rita foi para a sala de cirurgia, né, para poder, né, ganhar Daniel, porque na verdade ele já existia, né? Até eu acho que a idade da gente já deveria ser a partir do tempo que é gerado no ventre, não depois que sai da barriguinha. A pessoa já existia antes, não é verdade? Mas isso é outra coisa, pula. Mas, amados, uma coisa que é certa, eu estava lá, amados, feliz da vida, Daniel já tinha chegado, bonito que nem o pai, aleluia. E sabe, amados, estava ele lá no berçário, e haja Rita demorar. E eu cheguei e falei para a minha tia que estava do meu lado, né? Eu disse, tia, Rita está demorando tanto. E ela olhou para mim e disse, meu filho, você sabe, eu fui enfermeira-chefe durante muitos anos, e algo que acontece às vezes é que a pessoa às vezes está morrendo, morre, mas não morre, e muitas vezes eles não dão nenhuma notícia. E, amados, e como aquela palavra entrou no meu coração, porque eu disse, puxa vida, num momento de tanta alegria, de ganhar o meu filho, uma alegria para mim, uma alegria para a Rita, e num momento como esse, eu vou perder a minha esposa. Aquela palavra veio, amados, de uma forma que incomodou bastante. E eu saí e fui até a recepção do andar que ficava embaixo, e eu cheguei lá e disse, moça, eu queria informação. É porque o meu filho já subiu, né, a minha esposa veio ganhar neném, e ela até agora não voltou. Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? A mulher disse, como é o nome da sua esposa? Eu disse, Rita de Cássia, né? E disse o restante o nome todinho, que é igual a Dom Pedro I, Rita de Cássia de Lima Araújo Diniz. E quando chegou, a mulher foi lá dentro, voltou, disse, não, está tudo bem com ela. Daqui a pouco ela está subindo para o quarto. É porque tem várias camadas para costurar e tudo tem asepsia, então demora um pouco. Mas o senhor não se preocupe que está tudo normal com ela. E aquilo me trouxe alívio. E eu voltei, cheguei lá em cima, e disse, não tia, está tudo bem tia. A mulher lá embaixo da recepção disse que não houve nada não, ela apenas está fazendo asepsia, porque tem que costurar, são várias camadas, mas que daqui a pouco ela está voltando. Ela disse, meu filho, eu fui enfermeira-chefe durante muitos anos. Às vezes o povo morre e eles dizem ainda que está vivo. E amados, como aquilo me deixou num estado que eu disse, rapaz, eu vou lá de novo. Desci lá, cheguei e disse, moça, venha cá. Aí eu já fui um pouco mais nervoso. Disse, moça, me diga a verdade. Cadê a minha esposa? Ela disse, meu senhor, eu não já lhe disse? Ela está fazendo a acepção, daqui a pouco ela chega. Moça, ela está viva. Tá, ela está viva. A senhora não está mentindo para mim, não. Não estou mentindo para você. E aí eu voltei lá de novo, amado. Só me dei por satisfeito quando eu vi Rita entrando no quarto. E era tão bom, amados. A gente, aquele bocado de gente lá, tudinho. Um apertava para subir a cama, o outro apertava para descer. E Rita lá sem poder falar nada. E a gente tudo pendurado na cama. Era uma festa só. Por favor, pais, não façam isso. Mas uma coisa que é certa, amados. Estava a gente lá, tudinho, escutando algo que não vinha da parte de Deus. E o que é que aquilo fez, amados? Me trouxe incredulidade, me trouxe dor, me trouxe algo, amados, que não foi bom para a minha vida. Ao ponto daquilo marcar por mim durante anos. Porque do mesmo jeito, amados, assim age o diabo comigo e com você. Nós sabemos, amados, da verdade, conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes o diabo diz, rapaz, não é bem assim. Se você olhar direito, olha, com fulano, ele morreu. Com Beltrano, a empresa fechou. Com Cicrano, ele perdeu toda a família. Com você vai acontecer a mesma coisa, porque eu sou especialista em desgraça. E assim, amados, nós começamos a acreditar naquilo que o diabo traz.
Mas nós não devemos fazer isso. Por causa de quê, amados? Por causa que a palavra de Deus é que é a verdade para a nossa vida. É essa palavra que nos salva, é essa palavra que muda a mim e a você. Eu queria que você pudesse abrir comigo aqui em 2 Samuel, só é voltar um pouquinho mais na tua Bíblia, 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. No versículo 6, Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: o rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram: você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado, entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Então, amados, preste bem, isso não é uma opinião de Eduardo, isso é uma opinião dos jebuseus, tá certo? Os jebuseus estavam dizendo o quê para o rei Davi? Estavam dizendo: rapaz, você nunca vai entrar aqui. Você não é palho de jeito nenhum para nenhum de nós. Nós somos fortes demais. Além do mais, nós somos tão fortes que até os cegos e os coxos, ou seja, as pessoas aleijadas, eles vão te espantar, vão deixar você do lado de fora. Mas essa cidade você não vai conquistar. E, amados, quantas vezes o diabo se levanta dizendo isso para mim e para você? Quantas vezes, amados, ele fica buzinando nos nossos ouvidos, dizendo que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, que nós não vamos ter êxito em canto nenhum. Mas, amados, o que aconteceu com Davi? Ele foi lá e conquistou a cidade. Assim é com a minha vida e com a tua vida também. O diabo vai dizer: você, rapaz, até uma mosca vai conseguir te espantar. Mas o diabo, amados, ele é o pai da mentira. Não esqueça disso. Ele não vai conseguir te segurar de jeito nenhum. O nosso Deus é o Pai da verdade, e a verdade está com Ele, e a gente vai conquistar, a gente vai fazer, amados, com que esse mundo seja pequeno, para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e a tua vida também. Nós vamos rodar, amados, os 4 cantos dessa terra e anunciar as boas novas do Senhor. Por causa de quê, amados? Por causa que eu sou bonitinho? Não, amados, é porque Deus nos ama e ama vidas, e Ele deseja, através da tua vida, atingir a vida de outras pessoas também. E Ele vai fazer isso através de você. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, eu não gosto quando o pastor fala para falar para meu irmão, mas, nesse momento, eu queria lhe dizer que você é mais do que vencedor. Aleluia. E quantas vezes, amados, nós olhamos e nos acordamos pensando que ali vai ser o fim de tudo. Amados, eu já vi cada história maravilhosa acontecer, amados. Tem tanto testemunho de coisas grandes que Deus tem feito. Na verdade, amados, eu até estava me lembrando de algo, porque teve um período da minha vida, amados, que eu fiz tanto enterro, que eu estava sendo conhecido como pastor de enterro. Graças a Deus isso mudou, não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Porque vai lá que fosse você que eu fosse fazer o enterro, né? Então, a glória a Deus, aleluia, né? Mas uma coisa que é certa, amados, eu fui fazer um enterro de uma senhora que ela tinha 104 anos. Mas, amados, geralmente, eu vou contar aqui um outro segredo para vocês. Um pastor, quando ele vai fazer o enterro, geralmente, ele conversa para saber pelo menos quem era aquela pessoa, para que no enterro ele não esteja elogiando uma pessoa que não for uma pessoa boa, não é verdade? O cabra roubou, batia na esposa, batia nos filhos, tudo mais, era um cabra safado, como diz lá em Campina Grande. Aí o pastor no enterro: isso era uma pessoa excelente, vai fazer tanta falta. E a viúva lá dando risada, dizendo: graças a Deus que isso foi embora, não é? Você já viu isso acontecer? Eu já. E sabe, amados, aí quando a gente chega no enterro, geralmente a gente, quando não conhece a pessoa que faleceu, a gente procura pelo menos entender quem era aquela pessoa. Mas aquela senhora me encantou. Com 104 anos, ela era uma mulher de oração. Na família dela, os descendentes dela, amados, tinha muitos pastores, homens e mulheres de Deus, tinha missionários, pessoas cheias da palavra. E, amados, quando eu cheguei junto do caixão, que eu fui olhar para ela,
a morta não falou comigo, tá certo? Não entenda desse jeito, ela não falou comigo, mas era como se na face dela havia um sorriso e ela dissesse para mim: Eduardo, vale a pena morrer com Cristo. E amados, como aquela senhora, porque mesmo sem a vida, só tendo o corpo ali, como ela ministrou para mim naquele momento. Porque, amados, crente até morto ele fala. Amém, amados? Ih, caiu. Até morto, até crente, quando falece, ele ministra a palavra para os outros. Porque, amados, uma coisa que é certa, amados, nós somos um povo feliz, um povo alegre, um povo que deseja, amados, manifestar a glória de Deus através da nossa vida. E, amados, eu tenho algo muito sério para dizer para vocês: confie no Senhor de todo o teu coração realmente. Porque pode ter certeza de uma coisa, amados, você vai ver as coisas que vão acontecer. Mas, se você deixar que a incredulidade entre no teu coração, você vai ver, amados, que coisas ruins, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, como também Deus, ele não brinca de ser Deus. E você vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. Uma outra coisa, que se eu fosse partir hoje, e tivesse a última palavra para dizer para vocês, eu ia dizer: cuidado com o dinheiro. Porque o dinheiro, amados, infelizmente, até no meio do povo de Deus, tem sido o seu Deus. E tem disputado com o Senhor, que deveria ser o nosso Deus. O dinheiro não é o nosso Senhor, o dinheiro é o nosso servo. Muitas vezes, amados, as pessoas elas estão ali trabalhando dia e noite, para poder, amados, dar de comer para os seus filhos, para dar uma boa roupa, uma boa escola e tudo mais. Isso é lícito? Sim, isso é lícito. Isso convém realmente. Mas não devemos, amados, colocar o dinheiro no primeiro lugar. Eu trabalhar tanto para ter dinheiro e esquecer que existe uma família. Esquecer que eu tenho uma esposa e que eu tenho filhos. De algo que eu pergunto para vocês, amados: quantos de vocês, quando eram pequenos, aqui se lembram de ter uma camisa de marca, um sapato, um quichute? Quem se lembra daqui de quichute? Gente, olha, quem levantou a mão, pelo amor de Deus, eu ainda não sou muito dessa época do quichute não, mas graças a Deus pela vida de vocês, que ainda estão inteirão, hein? Uau! Mas uma coisa que é certa mesmo, amados, se a gente não se lembra disso, a gente não se lembra de estar usando um quichute, mas a gente se lembra, amados, de ter ido num parque, de ter comido cachorro quente, ter saído todo lambuzado, a roupa toda melada, ter tomado um sorvete, amados, melou do alto da cabeça até a planta dos pés, mas a gente saiu dali feliz, não é verdade? A gente fica, amados, aquilo que marca na nossa vida, é você tirar tempo com os teus filhos, aonde você tem um tempo de qualidade, aonde você pode levar os teus filhos, amados, para fazer coisas que você queria que seus pais tivessem feito com você. Porque muitas vezes pensamos em trabalhar, e a nossa família deixamos de lado. E por ter deixado de lado, amados, quando chega a velhice, eu vejo e me deparo muito com isso, de pessoas idosas, amados, que querem a atenção agora dos filhos e não tem mais. Por causa de quê? Porque durante toda a vida só pensaram e se preocuparam em trabalhar e não investir o tempo em conhecer os seus filhos. E isso, amados, é triste, mas é uma pura realidade. O que é interessante, amados, pronto, como aconteceu, a gente viajou, eu acho que foi esse final de ano, em 2019, ou foi em 2018? Eu não me lembro mais, faz tempo que a gente viajou, por causa desse ano foi bem estranho para a nossa vida. E, na verdade, amados, a gente chegou e a gente foi visitar os pais de Rita, lá em Juazeiro da Bahia. E lá na fazenda, onde ele planta manga, a gente chegou lá, amados, e o que é que a gente fez? A gente foi de carro. E dentro da fazenda, onde tem pista de carro, que não tem trânsito, não tem pedestre, o que é que eu fiz? Fui ensinar Daniel e Isabela a dirigir. Pode parecer uma coisa mais estranha, pode. Na cidade eu dou o carro para eles? Não, de jeito nenhum. Na cidade eu não dou o carro para eles. Mas lá, amados, aquilo ali para eles foi tão precioso. Levei baleadeira. A gente brincou de coisas, amados, que geralmente aqui não dá para brincar. A gente mora em apartamento, imagina com uma baleadeira dentro do apartamento. Eita, quebrou a vidaça do vizinho. Não dá, não é verdade? Mas lá a gente brincou, amados, a gente correu. Só não tinha uma galinha para a gente correr atrás, porque na fazenda, para poder tirar o certificado, não pode ter animais.
Não tinha um gato para a gente puxar o rabo do gato. É brincadeira, viu, gente? E nem faça espetinho de gato, viu, gente? Mas é brincadeira. Vocês sabem que a gente não faz isso. Mas uma coisa que é certa, mas a gente estava lá, não podia brincar dessas coisas. Tinha um camaleão, mas camaleão não dá para a gente brincar, não é? Mas uma coisa que é, amados, a gente ter esse tempo de poder investir, de conhecer, de saber as vontades e desejos dos teus filhos. Porque, amados, não é uma roupa de marca, não é um sapato, mas é aquele investimento que você está fazendo. Então, cuidado, amados, porque o dinheiro ele pode trazer mais divisão do que trazer para perto. A tua família é muito mais preciosa do que os teus bens. Nós olhamos, amados, e vemos pessoas, elas dividindo a sua vida por causa de quê? Por causa que em casa, me casei, agora a geladeira é minha, mas a televisão é dele. O sofá é meu, mas o vaso sanitário é dele. E, amados, às vezes as pessoas estão brigando por bens. Amados, os bens você não leva para canto nenhum. Eu nunca fui para algum enterro onde o falecido tinha um carro forte junto com ele para levar todos os seus bens. Não leva, fica tudo aqui para outra pessoa usufruir. Então aproveita dos teus filhos, passeia e compra joias e roupas bonitas para a tua esposa. As mulheres não podem dar um aleluia aí. Amados, aproveita, não é verdade? É ou não é, mulheres? Porque é uma coisa que é certa, amados. Por que não, amados, poder investir dentro da tua casa? Por que, amados, em vez de você comprar um carro novo esse ano, por que não pagar uma cirurgia para a tua esposa ficar mais bonita para você? Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que Deus está falando, viu, gente? Porque eu nunca tinha visto um silêncio desse jeito. Mas uma coisa que é certa, amados. Se a gente entende o que é o dinheiro e o local onde ele deve estar, eu vou investir o tempo em ganhar dinheiro, vou, porque eu desejo dar o bom e do melhor para minha esposa e para os meus filhos, mas eu não vou deixar que o dinheiro ele seja o meu Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo, aqui em Gênesis, no capítulo 27, Gênesis, no capítulo 27, no versículo 41, Gênesis capítulo 27, versículo 41, que diz assim: Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Então, amados, quantas pessoas elas estão pensando dessa maneira? Por causa de dinheiro, por causa de uma bênção, por causa de bens, estão brigando. E depois, amados, eles descobrem que todo aquele valor que eles tinham dado, amados, não merecia todo aquele valor. Quantas famílias, amados, estão destruídas, partidas ao meio, porque estão brigando na justiça pela herança que foi deixada para eles. Quantas pessoas, amados, entendem e veem depois de anos, que viveram anos e anos de amargura, por causa de brigas que não tinham necessidade. Porque, amados, dinheiro, ele vai embora. Carro, o ferrugem pode comer. O dinheiro, amados, até o cachorro na casa, ele pode mastigar e acabar com todo aquele dinheiro. Mas de uma coisa eu sei, os teus filhos, os teus irmãos, os teus parentes, eles não devem ser motivos, amados, de ter que colocar numa balança para ver quem é que tem mais valor. Porque o que tem mais valor para você são as pessoas, não são os bens. Então, se uma outra coisa eu tinha para falar para vocês, tenha cuidado com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem sido a raiz, realmente, de todos os males. Porque a ganância para poder ter e não ser, tem feito, amados, que vidas e famílias tenham sido destruídas. Então, como um filho de Deus e querendo te exortar, tenha cuidado também com isso. E a última coisa, amados, que eu tinha para falar para vocês, é que deixe uma marca na vida de outras pessoas. Porque é algo, amados, que nós vamos levar para a nossa vida inteira, amados. É aquilo que nós vivemos aqui.
Porque não podemos viver uma coisa aqui e ser outra diante de Deus. Se eu sou um filho de Deus aqui, amados, eu vou realmente estar com o meu nome escrito no livro da vida. Então, algo que eu tenho para dizer para vocês, amados, é que se você deseja ser realmente alguém que viva de acordo com a palavra, viva ao ponto de os outros olharem para você e saber, rapaz, ali é um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. E se você quer uma balança, um parâmetro para que você entenda quem você é, só basta pensar numa determinada coisa. Se hoje, você fosse embora aqui da igreja, e você fosse viajar para um outro país, as pessoas da igreja sentiriam saudades ou alívio porque vocês foram embora? A tua família, se você fosse embora para um outro país, elas sentiriam saudades de você, você faria falta, ou seria um alívio que você foi embora? Porque, amados, muitas vezes nós somos crentes quando chegamos na igreja, mas do diabo quando chegamos em casa. E Deus não quer, amados, que a gente tenha duas caras, só tenha uma só, e essa cara seja a cara de Cristo. Que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, amados, por onde a gente for. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde eu estiver, eu vou viver em conformidade com aquilo que Deus quer. E com isso eu vou deixar um legado, amados, para os meus filhos, para minha esposa e para todos aqueles que eu vou poder atingir. Porque, amados, se você pensa que não, amados, os teus filhos estão com olhos postos em você, na maneira com que você comporta, na maneira com que você atende o telefone, de dizer, olha, diz aí que eu não estou. Isso é mentira. E os teus filhos vão aprender com relação a isso. Então, amados, o que é que nós estamos vivendo, ensinando para os outros? O que é que o nosso chefe, ou se eu sou o chefe, o que é que eu estou passando para os meus funcionários? Porque algo que é certo, amados, Deus deseja, amados, que a nossa vida seja o espelho dele aqui nessa terra, onde as pessoas possam olhar para mim e para você e ver o próprio Cristo aqui, e não olhar para mim e para você, amados, e dizer, rapaz, aquilo ali é o diabo encarnado em pessoa. Porque, amados, quantas pessoas nós conhecemos que não deseja que na sua empresa esteja crente trabalhando? Isso é uma vergonha? Sim, é uma vergonha, amados. Porque, infelizmente, muitos de nós estão vivendo uma maneira que não deveria viver. E isso, amados, não é a maneira que nós devemos viver. Nós devemos viver do jeito que Cristo quer. E isso não vai ser prejuízo para mim e para você, não. Eu não preciso passar a perna em ninguém e negociar de uma maneira errada para tirar vantagem, tirar proveito dos outros, se eu sou crente. Porque com a verdade, as pessoas vão comprar do meu produto. Porque eu sou verdadeiro, eles vão confiar em mim para poder comprar o meu produto. Se eu vou chegar para eles e dizer, rapaz, não, esse produto não dá certo para você. É melhor que você compre do concorrente, que ele está dizendo que para ele o dele dá certo, então compra. Mas o meu realmente não vai fazer isso que você deseja que faça. É melhor falar a verdade e perder o freguês naquele momento, mas você vai ganhá-lo futuramente, e ele vai indicar você para outras e outras pessoas. Na verdade, ele vai ser o marqueteiro de você. Sabia disso? Sabia, amados, que por você dizer a verdade e você andar com a verdade, ele vai dizer, rapaz, eu estou precisando de alguém para poder fazer esse serviço. Sabe quem é que ele vai procurar? A você. E não vai procurar a outra pessoa. Porque, amados, o povo de Deus, amados, é um povo que anda e vive de acordo com a verdade. Então, amados, se eu tinha algo para falar para vocês, eram justamente essas três coisas. Confie em Deus, não escute o que não deve, tenha cuidado com o dinheiro e deixe um grande legado na sua vida. E você vai ver, amados, como a tua vida vai ser, amados. Vai ser um pipoco nessa terra. Para quem não entende pipoca, amados, às vezes eu tenho que traduzir, porque algumas pessoas não entendem, não é verdade? É como tibum, frecheira, arrudeia. Tem muita gente que às vezes não entende o nosso linguajar. Mas a pessoa ser um pipoca, amados, é que a pessoa vai ser um sucesso. Vai ser aquela pessoa, amados, que as pessoas vão olhar para você e vão se espelhar em você. Porque ser crente não é chato. Ser crente, amados, é onde as pessoas elas querem estar junto com você. Eu vou só contar esse testemunho para poder terminar. Sabe como é que Rita de Cássia foi ganha para o nosso Senhor? Por uma mulher.
que as outras pessoas chamavam ela de doida. Sabe por que é que chamavam ela de doida? Porque ela chegava no trabalho cheia de problemas, com 1001 dificuldades, mas ela não reclamava, ela não se maldizia, ela entrava já no trabalho louvando ao Senhor. E Rita, ela começou a ver que aquela mulher era diferente de todas as outras pessoas. Ela começou a ver que existia uma verdadeira alegria, a qual o mundo não conseguia roubar. E Rita conhecia ela, conhecia a família, sabia dos problemas que tinha, mas Rita olhava e dizia, rapaz, ela tem algo que eu preciso ter. Ela tem algo que eu preciso ter. E lá no estacionamento, lá do trabalho, ela chegou um dia e Rita se encontrou com ela e disse, mulher, vem cá, me diz o que tu tem, porque eu preciso disso. E foi aí, quando Rita abriu as portas, ela não contou conversa, deu um cruzado de direita em Rita de Cássia, disse, o que você precisa é do que eu tenho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Rita disse, e como é que eu faço para poder ter a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? E ela conduziu Rita em oração, para que Rita pudesse crer com o coração e confessar com a sua boca, que Jesus Cristo era Senhor e Salvador da vida dela. E a partir daquele dia, aquela mulher que era triste, desanimada, aquela mulher que muitas vezes olhava a vida como se fosse tudo cinza, mudou. Porque agora Rita tinha um sorriso nos lábios. Rita olhava, dizia para mim mesma, ela chegava em casa e dizia, mas Eduardo, até o cheiro das plantas está diferente. O colorido está mais colorido, as plantas têm mais vida. O que é isso? É a própria vida de Deus exalando através da vida dela. Então, amado, se você quer ser alguém como Deus deseja, faça isso, creia em Deus de todo o teu coração. Não coloque o dinheiro em primeiro lugar da tua vida, mas Deus em primeiro lugar, e deixa um legado na vida dos outros, que você vai ver, amados, que a tua vida vai ser um sucesso, que você vai poder andar na plenitude daquilo que Deus tem para você, e ninguém vai poder te segurar, porque o diabo vai pisar no teu calo um dia, mas uma coisa que é certa, vai doer naquele momento, mas a vitória vai ser tua. Eu vou dizer bem com calma para você não se assustar, tá certo? A Bíblia diz que nessa terra nós vamos passar por situações difíceis, que vamos ter problemas, vamos ter situações que muitas vezes roubam a nossa alegria, a nossa paz. Mas ele diz que não vai ficar apenas por isso aí, que a gente deve ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, ele conquistou e nos deu a vitória. Então nós podemos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E todos os dias a gente vai se levantar como? Sapateando, dançando, cantando, dizendo, Pai, obrigado, porque hoje é um dia de vitória. Pai, obrigado, Pai, porque eu vou ao meu trabalho, porque hoje é um dia de vitória. Pai, obrigado, Pai, porque a minha esposa, ela é linda, maravilhosa, o cabelo dela não assanha, é algo espetacular, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és bom demais. Tu fizesse ela num molde, Pai, a qual só tem ela, e jogasse o molde fora. Pai, ela é linda, maravilhosa. Tem um sorriso que eu amo, apesar de acordar todos os vizinhos de noite quando ela começa a rir, mas mesmo assim, Pai, eu me alegro com o sorriso dela. Obrigado, Pai, obrigado. E você vai ter todos os dias motivos para poder agradecer a Deus, e não ficar murmurando, dizendo, ô Senhor, a minha vida está uma desgraça, como vai ser de mim? Eu não tenho trabalho, estou aqui passando fome, necessidade, pobre, nu. Rapaz, quem disse que você é assim? Você não é desse jeito, não. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Então é tempo de levantarmos a cabeça, é tempo de sacudir tudo aquilo que era de sujeira fora e viver do jeito que Deus quer. Porque Deus tem guardado uma nova história para mim e para você. Não uma história que o diabo conta, mas uma história que Deus conta. Então, nesse momento, amados, para poder encerrar, eu queria chamar esse jovem de camisa aqui, por favor, vem aqui tocar aqui o violão. Você toca tão bem, eu gostei de você. Meu Deus do céu. Eu não sei porquê, eu gostei demais dele, gente, né? Aleluia. Como é seu nome, meu jovem? Daniel? Daniel, o nome dele. Para quem não sabe, gente, Daniel é o meu filho mais velho. E a gente se alegra demais com a vida dele. Ele tem trazido muita alegria para a gente.
E nesse momento, amados, eu queria que você pudesse fechar um pouco os teus olhos e que a gente pudesse orar ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos escutar a Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, essa noite, Pai, para glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome. E obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Pai, foi entregue no coração de cada um deles, como também no meu coração. Porque eu recebi muito, Pai, daquilo que Tu queres para a minha vida e a vida deles. E obrigado, Pai, porque de jeito nenhum eles sairão daqui do mesmo jeito que entraram. Eles sairão daqui, Pai, revigorados e fortalecidos pela Tua palavra. Porque Tu és um Deus, Pai, de acréscimo, um Deus de muito mais. E nós cremos, Pai, que o diabo não poderá roubar a semente que foi depositada no coração deles. Obrigado, Pai, porque essa semente germinará. E com uma autoridade constituída por Ti, eu declaro, Pai, que essa semente dará 100 por 1. E ela trará, Pai, muitos frutos e honra e glória ao Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Porque, Pai, Tu és um Deus de maravilhas. Um Deus, Pai, ao qual nós podemos nos prostrar diante de Ti sem medo, sem vergonha. Porque Tu és o nosso Deus. Nós sabemos, Pai, que a nossa vida não é mais nossa, ela é Tua. Nós sabemos, Pai, que mesmo que fecharmos os nossos olhos nessa terra, não teremos prejuízo. Porque, Pai, a nossa vida está entregue nas Tuas mãos. E nós abriremos, Pai, os nossos olhos e por toda a eternidade moraremos na Tua presença. Num lugar, Pai, onde não há dor. Num lugar, Pai, onde não há tristeza. Num lugar, Pai, onde todas as lágrimas são enxugadas do nosso rosto. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de muito mais. E nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por essa palavra, Pai, que foi injetada no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.